Olá, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou a Rosângela e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, na aula anterior, eu pedi para vocês fazerem uma atividade de interpretação de texto, que era ler o texto A Dança e fazer a atividade de interpretação. Essas atividades, pessoal, são muito importantes, né, para a gente praticar a leitura, praticar a escrita, também interpretar, conhecer palavras novas, né, consequentemente, aumentar o nosso vocabulário, como também a gente conhecer várias histórias, até porque essa história em específico, ela nos dá uma lição de moral, é uma história que é bem interessante, inclusive, até o nome dos personagens são diferentes, vocês notaram isso? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá certo? Então, como sempre eu faço aqui nos slides, eu coloco apenas as respostas para a gente fazer o comentário e eu leio as perguntas pelo livro. Então, é importante nesse momento vocês acompanharem com o livro, tá certo? Porque assim facilita, né, a correção de vocês. Então, a dança, gente, ele é uma narrativa escrita pelo francês Voltaire. E o Voltaire, ele tinha uma escrita muito crítica, né? Era característica da sua obra ele ser satírico. Na sua obra, ele registrou muitas denúncias sociais, né, dos poderosos da época. Então, nessa obra em específico, a dança, a gente vai ver, né, a história de um rei que ele era muito roubado. Ele era uma pessoa boa e por conta disso as pessoas acabavam se aproveitando da sua bondade, da sua ingenuidade. E ele queria contratar um tesoureiro para o seu reino, mas ele não achava ninguém honesto. Então, o Setoc, ele foi lá resolver algo lá no reino do rei, né? No reino de Serendib. E o rei percebeu que ele era uma pessoa muito honesta e pediu ajuda a ele para ele conseguir encontrar um tesoureiro honesto. E aí, no decorrer da narrativa, eles bolam um plano, é bem interessante a história. E essa história, ela nos passa uma lição de moral, né? Sobre honestidade, realmente, nós não podemos confiar em todo mundo. É uma história bem interessante, uma história que tem uns nomes bem diferentes, né? Uns nomes bem estranhos, mas é muito legal. Então, vamos lá fazer a correção dessa atividade, que ela é um pouquinho grande. Então, vamos começar, tá? Então, a primeira questão, ele diz assim: como se pode observar, a história desenvolve como tema a ética, ou seja, os princípios de conduta do ser humano. De acordo com a narrativa, o que seria um comportamento ético? Dê um exemplo para que sua explicação fique mais clara. Então, gente, o que é ser ético? O que é uma pessoa ética? Acho que vocês já ouviram esse termo, né? Então, ético é realmente você seguir, digamos assim, as regras que são nos impostas, né? É você ser aquele cidadão realmente de bem, não falar uma coisa e praticar outra, né? Então é você fazer as coisas do jeito certo, do jeito que é para ser, tá? Então você obedecer às regras que são nos impostos, você praticar o bem, ser um bom cidadão, tudo isso envolve a ética. Aí ele pergunta, né, o que seria um comportamento ético e dá um exemplo. Então, ó, de acordo com o texto, né, o comportamento ético seria aquele que não prejudicasse ninguém, que fosse honesto e leal, tá certo? Então, nós vimos aí que o rei, ele tinha muita dificuldade de encontrar uma pessoa honesta. Então, no texto, esse conceito de ético seria, de fato, realmente encontrar uma pessoa honesta, uma pessoa que pudesse confiar, né? Uma pessoa que não ia roubar o rei, né? E, consequentemente, roubar o seu próprio país. Então, vamos para a letra B.
Ao abordar o conceito de ética em A Dança, qual é o exemplo apresentado pelo autor? Então, qual é o exemplo que ele cita aí? Então, a ética é exemplificada por meio da atitude honesta do candidato que veio a se tornar tesoureiro, né? Nós vamos ver que teve um plano aí para saber de quais os candidatos que estavam lá propostos, né, para a vaga de tesoureiro era honesto. E a gente viu que de todos os candidatos, apenas um era honesto, né? Então a ética aí, ela se mostra por meio da honestidade da pessoa que seria contratada para ser o tesoureiro do reino. Vamos lá. 2. Segundo o texto, o personagem Setoc deveria fazer uma viagem de negócios à ilha de Serendib, mas pediu ao amigo que o substituísse. Ao fazer esse pedido, Setoc agiu de forma ética. Esclareça sua resposta. Aqui, gente, é uma questão que ela é pessoal, mas eu vou colocar sugestões para vocês. Então, não, né? Pois ainda que Zadig estivesse na mesma situação que Setoc, isto é, apaixonado, este não teve escrúpulos em lhe pedir algo que ele mesmo, Setoc, não era capaz de fazer, né? Então, o Setoc, ele não quis ir de maneira nenhuma à ilha de Serendib. E aí pediu para o Zadig ir. E o Zadig, ele estava apaixonado, ele não queria deixar a sua amada. Mas mesmo assim, ele cumpriu a sua função. Ele foi lá, né, para a ilha de Serendib cumprir esse compromisso. Letra B. Como o Zadig demonstrou ser uma pessoa digna de confiança ao acatar o pedido do amigo. Então, mesmo insatisfeito com a viagem que o afastaria da mulher amada, Zadig procurou cumprir as obrigações com seus benfeitores. Então, Zadig, ele não queria de maneira nenhuma viajar, porque ele estava apaixonado, né? Queria ficar com a sua amada, mas ele também tinha um dever, né, de cumprir suas obrigações. E apesar do lado amoroso dele, mas ele acabou de fato realmente indo cumprir as suas obrigações. 3. Já no início do texto, o narrador descreve Zadig como um homem dedicado e sábio, o que se confirmou em sua viagem a Serendib. E quando o rei de Serendib, Nabuçan? Como você poderia defini-lo, já que ele era amado por quase todos? Então, nós vimos aí na narrativa, né, que Nabuçan, ele era um homem bom, amável e extremamente compreensível. Parecia ser muito sensível e talvez por isso fosse bastante tolerante e liberal no exercício de seu cargo. Então, ele era tão compreensível, né, tão bom, que as pessoas se aproveitavam para roubar ele. Então, todas as pessoas que passaram pelo cargo se aproveitavam, porque via, de fato, que o rei, ele era muito compreensível. Caso a pessoa fosse pega roubando, né, o rei não iria fazer nada, né? Então, as pessoas acabavam realmente se aproveitando da bondade dele. B. Releia esta frase do texto. Esse bom príncipe era sempre louvado, enganado e roubado. Era como se houvesse uma disputa para ver quem mais lhe pilhava os tesouros. O que o narrador quis dizer nesse trecho ao empregar uma linguagem irônica. Então, segundo ele, né, Nabuçan não tinha atitudes firmes e se deixava roubar. Na verdade, ele era apenas um rei bondoso a quem ninguém respeitava. Então, ele era irônico a, basicamente, né, falar essa frase, quando ele disse, era como se houvesse uma disputa para ver quem lhe pilhava os tesouros, ou seja, quem lhe roubava mais os tesouros. Então, ele não tinha atitudes firmes, ele era o rei, e ele nada fazia, ele via que as pessoas roubavam ele, mas ele nada fazia, né? Então, realmente, ele praticamente se deixava roubar, ninguém respeitava ele. 4. Zadig logo conquistou a todos e tornou-se amigo e confidente do rei Nabuçan. No começo, o próprio Zadig se espantava em ser tão prestigiado pelo rei. Explique por que Zadig teve receios diante de tanto interesse e atenção de Nabuçan por ele. Hein, gente? Então, talvez porque Zadig já tivesse passado por uma experiência semelhante, quando for obrigado a permanecer longe da sua amada, ajudando outra pessoa por muito tempo. Então, talvez o Zadig, né, ele ficou assim, achando que era interesse por parte do rei, né? Porque
o outro amigo dele, o Setok, né, pediu para ele ir no seu lugar, né, a viagem Serendib. Talvez realmente ele achou que o rei também queria alguma coisa dele, tá? Por isso estava tratando ele assim tão bem, né? Ele estava, né, sendo lá as atenções do reino. Letra B. Com base no texto, como se pode explicar o prestígio tão rápido de Zadig junto ao rei? Né? Porque Zadig, na hora que chegou lá, o rei já achou ele uma pessoa, né, muito boa. Até porque o rei era uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa amável. Então, ele estava ali tratando o seu visitante muito bem. E aí, logo, logo, ele tomou carinho por Zadig. Então, ó, é uma resposta pessoal, mas eu coloquei uma sugestão. É possível que a maioria das pessoas não agisse de forma honesta e desinteressada ou com inteligência como Zadig, que queria apenas ajudar os outros, o que devia ser pouco comum no reino, né? Que a gente viu que a maioria das pessoas que trabalhavam com o rei roubava ele. Então Zadig, ele foi lá, né, ajudar no lugar do seu colega para essa viagem Serendib, e ele era honesto, era desinteressado, ele era muito inteligente, né? E o rei logo percebeu essa inteligência no Zadig, né? Então, por isso que o rei, ele gostou muito, né? Ele se afeiçoou muito rápido aí ao Zadig. A quinta questão pergunta assim: de acordo com a narrativa, o rei Nabuçan se acostumara com a pilhagem constante dos súditos e pouco fazia para modificar essa situação. Porque o rei, mesmo ciente das falcatruas, continuava conivente com os fatos. Gente, aqui também é uma resposta pessoal, tá? Vocês podem colocar o que vocês acham, que porque mesmo ele sabendo que as pessoas roubavam ele ainda continuava conivente com isso. Então, eu coloquei uma sugestão, que era possivelmente por não confiar em ninguém, não ter o apoio de um amigo como Zadig, ou ser um rei sem iniciativa. Então, pode ser várias coisas, né, que pode, de fato, aí... Ele, então, às vezes não confiava em ninguém, ele não tinha um apoio de ninguém, ou ele poderia ser um rei que realmente, enfim, né, não tivesse iniciativa, não fosse um rei, né, assim, que mostrasse, né, ordem e tal. Letra B. Como se pode caracterizar a sociedade de Serendib, já que o próprio rei parecia admirado com a conduta de Zadig. Então, quando ele viu Zadig desinteressado e honesto, ele ficou admirado com essa atitude. Então, a gente supõe-se, né, que é possível que nesse lugar quase... Ai, gente, aqui, ó. Aqui é quase, tá? A palavra aqui é quase. Quase não houvesse indivíduos honestos com as qualidades de Zadig. Por isso o rei se surpreendeu tanto com ele e confiou no visitante, né? Já que a gente viu que todo mundo que trabalhava lá roubava, então ele, talvez, né, esse lugar não tivesse quase ninguém aí honesto. E aí acabou que Zadig chegou aí para mudar a situação. 6. Decidido a ajudar o rei a descobrir se havia algum súdito honesto, o bastante para ser o tesoureiro do reino, Zadig traçou um plano. A reação inicial do rei ao ouvir a proposta de Zadig não foi de aprovação. Por quê, gente? Então, o rei não podia imaginar que uma simples dança seria suficiente para diferenciar os candidatos bons dos maus. Então, Zadig ele elaborou esse plano da dança. Aí o rei ficou pensando, como assim? Uma dança? Como é que por meio de uma dança eu vou conseguir identificar quem vai me roubar ou não? Né? Então, por isso que ele ficou meio assim. Letra B. Mesmo assim, Nabuçan permitiu que Zadig desse continuidade ao estratagema para identificar candidatos honestos. Relate como Zadig deu início ao plano. Então, Zadig ele convocou todos os candidatos a tesoureiro do rei a comparecerem à antecâmara de Nabuçan com roupas leves em determinada noite. Então, foi assim que ele começou o plano. 7ª questão. Aos poucos, Zadig conseguiu levar adiante um plano simples e inteligente. Com que objetivo a porta do salão da festa ficou fechada? O que aconteceu por causa disso? Então, o objetivo, né, gente? Qual foi o objetivo? Então, o objetivo era fazer com que os 64 súditos que passaram pela galeria... Aqui é só um L, tá, gente? Foi uma reeditação.
que passaram pela galeria escura onde estavam os bens do rei se sentissem tentados a aproveitar a situação de isolamento para roubar. Observe, eles teriam que passar, né, gente, ali por um corredor escuro. E lá estariam as joias, os tesouros do rei. Então, a pessoa que rouba, ele só precisa de uma oportunidade, né? Então, você está passando ali num lugar escuro, que ninguém tá vendo. Joias ali, é claro que ele ia roubar, né? Então, por causa disso, quando todos estavam com os bolsos cheios e pesados, quando começaram a dançar no salão, somente um deles, o honesto, dançava com desenvoltura. Então, todos que passaram lá, encheram os bolsos, estavam dançando, né, tudo durinho, que era para não balançar as joias e não cair. E só um dançava, né, normalmente, direito, porque era o único que não tinha roubado. Ainda na sétima questão, pergunta assim: explique por que Zadig estava tão seguro que podia ter sucesso com seu plano. Então, ele acreditava que os cidadãos corruptos e gananciosos não perderiam a oportunidade de roubar alguns objetos da galeria, ou seja, não resistiriam a mais essa chance de lesar o rei. É aquela história, né? A ocasião faz o ladrão. Então, as pessoas que têm esse costume de roubar só esperariam o quê? A oportunidade para poder roubar. Então, por isso que o Zadig, ele estava tão certo que o seu plano iria dar certo. Oitava questão. Após a dança, conclui-se que havia 63 ladrões e apenas um súdito honesto. A. Explique por que o rei se entristeceu diante dessa constatação. Então, ele não imaginava, né, que houvesse tantos ladrões em seu reino. De fato, a desonestidade era quase uma regra em Seredibe. Então, só uma pessoa honesta das 64 pessoas. Então, ele ficou muito desapontado, porque ele sabia que ia ter alguns desonestos, mas ele não pensou que ia ter tantos. Letra B. Segundo o texto, em outros países, esses ladrões poderiam ter tratamento diferente. Você concorda com a punição de Nabuçan aplicou aos súditos desonestos? Esclareça sua resposta. Gente, é uma resposta pessoal, tá certo? Então, vocês vão concordar aí com a punição que Nabuçan deu aos seus súditos? Aliás, aos súditos desonestos, vocês concordam? Sim ou não? Aí vocês vão colocar o porquê, tá certo? 9. Terminada a missão de ajudar Nabuçan, Zadig logo se lembrou da amada tão distante dele. Que a atitude de Zadig demonstrou que seus sentimentos eram sinceros. Então, foi o que ele fez, gente. Zadig gastou todo o dinheiro recebido do rei, que era muito, para ter notícias do paradeiro de Astarteia, e emocionou-se ao pensar nela. Então, os seus sentimentos eram verdadeiros, porque ele pegou todo o dinheiro que ele recebeu do rei e pagou uma pessoa para ir atrás dela. Então, isso demonstra que realmente ele gostava dela de verdade, porque senão ele não ia mandar ninguém atrás dela, né? Ainda numa questão, diz assim: o rei pediu a Zadig que o ajudasse a encontrar uma boa mulher para casar. Comente a opinião de Zadig, ao considerar o novo pedido do rei uma tarefa mais difícil do que desmascarar ladrões. É uma resposta pessoal, tá, gente? Eu vou falar aqui pra vocês. É difícil, né? Ele disse assim, encontrar uma boa mulher. É difícil você arrumar um casamento para uma pessoa porque são várias coisas que são envolvidas, né, gente? Então, às vezes, a mulher poderia não gostar dele, ou ele não gosta da mulher, né? Então, assim, eles não terem, como é que a gente diz, química. Então, é muito complicado. Uma coisa é você tentar, né? Uma coisa é você fazer um plano para saber quem é honesto e quem não é. Outra coisa é você procurar uma pessoa, né, para casar. Então, é bem difícil, é uma coisa bem complicada. Até aquela história que no coração não se manda, né? 10. Como vimos, Voltaire abordou o tema da honestidade nessa narrativa. Explique por que essa virtude deve ser cultivada por cada um de nós. Então, também é uma resposta pessoal. Gente, acho que não tem coisa mais importante assim no mundo do que uma pessoa honesta. Uma pessoa honesta é uma virtude muito grande.
né, a honestidade. Você conseguir vencer na vida, né, sem trapacear ninguém, sem roubar ninguém, sem passar por cima de ninguém, é muito importante. Então, a honestidade faz de nós pessoas grandes, pessoas felizes por ter conquistado aquilo com muito suor. Então, a honestidade ela é uma das virtudes mais importantes que o ser humano ele tem que ter, né? Nós temos que ser honestos. Não podemos conseguir nada através de sofrimento alheio. Aí vocês coloquem a resposta que vocês preferirem. Portanto, que qualidades devem possuir aqueles que são escolhidos pelo povo para cuidar dos interesses dos cidadãos? Converse com seus colegas e exponha suas ideias. Então, né, aqui ele está perguntando quais são as qualidades que os governantes devem ter, já que somos nós o povo que escolhemos eles. Então tem que ser pessoas boas, né, gente? Pessoas honestas, que não são corruptas, pessoas que realmente trabalhem em prol do povo e não em prol do próprio bolso deles. Né? Então tem que ser pessoas realmente que sejam pessoas de coração bom, né? Pessoas que realmente se importem de fato com o outro. Então eu acho que são as maiores qualidades que um governante ele tem que ter. Ele tem que se colocar no lugar do outro, né? Para ele tomar as decisões realmente que beneficiem a todos. Tá? Mas aí vocês coloquem a resposta de vocês, tá? Então, pessoal, nós finalizamos a nossa atividade aqui. Essa é uma atividade de interpretação bem interessante, onde tem muitas respostas pessoais, né? Que é importante vocês se posicionarem em relação a esse tema, porque é um tema que fala sobre ética, fala sobre honestidade, nos dá uma lição de vida, né? Onde nós temos que ser honestos. É muito importante porque a honestidade ela nos leva longe, né? As pessoas que trapaceam aí na vida para conseguir as coisas, as pessoas não vão muito longe, e as pessoas honestas vão. Então, é um texto que traz essa lição de vida para nós, tá certo? Então, como atividade para vocês, eu vou colocar na plataforma, vai estar aqui inserido na plataforma, tá, gente? Aqui abaixo desse vídeo tem assim, tarefas, atividades. Vai estar essa atividade de revisão disponível para vocês, tá? Vocês vão baixar e vão responder ela. Não precisa enviar para mim, tá certo, gente? Entenderam? Não é preciso vocês enviarem essa atividade novamente. Vocês vão só baixar e responder, tá certo? Porque a nossa próxima aula será a correção dessa atividade. Então, eu vou fazer a correção dessa atividade em vídeo, tá? Vocês vão baixar e vão responder. É uma atividade de revisão dos conteúdos que a gente viu até agora, que foi o quê? Notícia e reportagem, tá certo? Porque nós já finalizamos o capítulo 3, inclusive essa atividade que nós respondemos é do capítulo 4 já. Então, nós vamos fazer a atividade de revisão, né, de notícia e reportagem. Então, vocês vão baixar, vão responder a atividade de revisão, mas não é para me enviar, tá? Porque a nossa próxima aula será corrigindo essa atividade. Então é isso, pessoal. Estudem, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!